é possível Ainda Estou Aqui vencer o Oscar de melhor filme. E eu estou falando do prêmio principal, não apenas de filme internacional. E uma das principais razões para isso é o sistema eleitoral utilizado pela academia. Vem comigo que eu vou explicar. Um aviso: explicar os mecanismos legais que podem beneficiar Ainda Estou Aqui não significa tirar o mérito do filme. Se vencer, vai ser com toda a justiça, muito merecido. Vamos começar pelas definições básicas. Todas as categorias, com exceção de melhor filme, utilizam um método de maioria simples. Esse é fácil de entender. O eleitor escolhe seu favorito, quem tiver mais votos vence. Como tem 5 candidatos em cada categoria, se houver divisão de votos, alguém pode vencer só com 40%, 30% ou até 20%. Esse é o sistema que o Brasil utiliza para a eleição de prefeitos em cidades com menos de 200 mil eleitores e para o Senado. Quem ficar na frente vence, mesmo que seja por um voto de diferença. Já melhor filme é um sistema diferente, chamado de Ranked Choice. A tradução literal seria escolha ranqueada, mas no Brasil esse sistema tem vários sinônimos, como método preferencial, voto ordenado ou voto alternativo. Como funciona? Em vez de você votar em apenas um candidato, o eleitor ordena as suas preferências. Por isso o nome ranqueado ou preferencial, que vem de preferência. Em primeiro lugar, Conclave. Em segundo, o Brutalista. Em terceiro, Ainda Estou Aqui. E assim por diante. A apuração é mais divertida de tudo. Você tem várias e sucessivas apurações até alguém atingir 50%, mais de 50%. E a cada rodada, quem teve menos votos cai fora. E nas rodadas seguintes, os votos daquele que foi eliminado são contabilizados para a segunda opção de cada eleitor. Digamos, eu votei primeiro em Wicked, mas o Wicked ficou em último e foi eliminado. Na rodada seguinte, o meu voto vai para a minha segunda opção. Digamos, Duna. Se Duna cair fora em alguma rodada, então vai para a minha terceira escolha. Se a minha terceira escolha já tivesse sido eliminada numa rodada anterior, passa para a quarta. E assim por diante. Daqui a pouco eu vou falar sobre as implicações desse método, o que ele produz. Mas antes, um pouco de história. Até alguns anos atrás, o prêmio de melhor filme também era escolhido por maioria simples. As conversas para mudar o sistema começaram em 99. Naquele ano, uma tragédia cinematográfica aconteceu. 3 filmes altamente consagrados pela crítica tinham a mesma temática, Segunda Guerra Mundial, e dividiram votos. O Resgate do Soldado Ryan, Spielberg, que deveria ter sido vencedor, A Vida é Bela e Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick. Com isso, quem venceu foi Shakespeare Apaixonado. Ai. Os números oficiais não são divulgados, mas é notório que Shakespeare venceu o Oscar daquele ano com algo em torno, ou talvez até abaixo, de 30% dos votos. Mas claro que uma mudança grande assim nas regras eleitorais não acontece facilmente. Nos anos seguintes, a gente não teve novas polêmicas e o tema da reforma eleitoral esfriou, foi deixado de lado. Avança 10 anos. Em 2009, havia um grande fenômeno do cinema, consagrado tanto pela crítica quanto pelo público: O Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Os produtores do Oscar esperavam que Cavaleiro fosse indicado ao Oscar de melhor filme, o que ajudaria muito no necessário aumento da audiência da premiação. Mas a expectativa foi frustrada. Cavaleiro das Trevas ficou de fora dos 5 indicados. Como sempre, a informação não é oficial, mas o rumor na época dava conta de que foi por pouco, muito pouco. Teria ficado em 6º lugar entre os indicados. Dessa vez a resposta foi rápida. Em junho daquele mesmo ano, a Academia aprovou uma mudança gigantesca na regra para melhor filme: o aumento do número de indicados. A partir de então, enquanto as demais categorias continuavam com 5 indicados, a lista de melhor filme passaria a ter 10 indicados, possibilitando assim a entrada de filmes com apelo mais popular e consequente aumento da audiência. Só que tinha um problema: a divisão de votos. Se isso acontecia com frequência com 5 candidatos, imagina no cenário com 10 opções. Seria muito mais potencializado. E a vitória de filmes de forma minoritária, imagina, num cenário extremo só com 10
alguma coisa por cento dos votos, iria produzir um efeito inverso ao desejado. Poderia deslegitimar o prêmio, afastar o público. A solução: retomaram a proposta engavetada do Ranked Choice e aprovaram junto com a expansão da lista. No Oscar 2010, já vigoraram as novas regras que valem até hoje. A expansão da lista deu certo, para o objetivo que queriam. Já naquele primeiro ano, Distrito 9, Up, Animação e Bastardos Inglórios entraram na lista de melhor filme. Atraiu grande audiência do público. Mas a mudança do sistema de votação gerou outros novos problemas. Então, o que essa regra produz na prática? Bom, não há sistema eleitoral perfeito. Cada um produz diferentes pontos positivos e negativos. Como vimos, a maioria simples, em cenários de divisão de votos, possibilita a vitória de candidatos minoritários. O Ranked Choice é bom para evitar isso. Se a gente tivesse Ranked Choice em 99, Soldado Ryan ou A Vida é Bela teria sido vencedor, sem dúvida alguma. Mas, ao mesmo tempo, o Ranked Choice produz seus efeitos negativos também. Um disclaimer: eu era um grande entusiasta do Ranked Choice até alguns anos atrás, mas eu tenho deixado de gostar do sistema pelos ônus que ele traz. Em cenários em que há um filme ame ou odeie, ou que tem uma forte campanha negativa, contrária, mas ao mesmo tempo não tem um segundo colocado claro, um antagonista com força, ou seja, a segunda força é dispersa, o vitorioso acaba sendo aquele que não é a primeira escolha de quase ninguém, mas é de forma consistente a segunda, terceira ou quarta opção entre todos os públicos, considerados os diversos segmentos. 2 exemplos recentes desse fenômeno. Em 2019, o favorito era Roma. No entanto, veio uma forte campanha negativa contra o filme, por ser da Netflix. Na época ainda havia polêmica de que os filmes de streaming deveriam ser considerados como TV, não cinema. Mas não tinha nenhuma alternativa forte. Só muito tarde na campanha começou a ganhar força, e ainda assim dispersa, Black Klansman, do Spike Lee, e A Favorita. Nenhum dos dois conseguiu a vitória, embora seja muito provável que Roma, Black Klansman e A Favorita tenham ficado nessa ordem nas primeiras rodadas da apuração, mas sem conseguir a maioria. Quem levou naquele ano foi Green Book, provável quarto colocado na primeira apuração. Mas exemplo muito pior aconteceu em 22, quando The Power of the Dog, do Brasil, Ataque dos Cães, despontava como favorito, mas sofreu uma grande campanha negativa, fruto do preconceito contra o teor homossexual da obra. Mas sem um favorito claro para substituir. Demorou para Belfast engrenar como candidato alternativo, e ainda assim sofria também de um preconceito e tinha uma parcela de eleitores muito contrária. Novamente, o vencedor foi um filme que provavelmente ficou em terceiro ou quarto na primeira apuração, mas que conseguiu ficar nessa posição entre quase todos os votantes. Coda, um filme medíocre, na melhor das hipóteses. Mas vale ressaltar que esse efeito de premiar o quarto colocado é algo que pode acontecer, não algo que obrigatoriamente acontece. Então, o Ranked Choice, além de funcionar para evitar cenários como o de 99, ele funciona muito bem em campanhas sem grandes rejeições, sem polêmicas, e com claros 2 ou até 3 competidores fortes. Um bom exemplo disso foi a campanha de 24, que ficou entre Oppenheimer e Poor Things, mas que tinha Oppenheimer como claro favorito todo o tempo. Nesse cenário, o Ranked Choice serviu para legitimar ainda mais a vitória de Oppenheimer, provável vencedor já na terceira ou quarta rodada da apuração, muito cedo. Mas por que eu estou falando isso tudo? Me parece que esse ano a campanha está dividida, dispersa e muito parecida com a de 19 ou de 22, deixando margem para um quarto colocado vencer. Existia um favorito inicial, o Brutalista, que sofreu um baque. O escândalo revelou o uso de inteligência artificial
nas falas em húngaro do Adrien Brody, o protagonista. Então, o Brutalista deixou de ser favorito, mas ao mesmo tempo não surgiu uma alternativa favorita clara. Então os votos estão divididos entre Conclave e Anora. Nesse cenário, eu vejo chances de Ainda Estou Aqui entrar como esse quarto colocado que pode acabar vencendo o prêmio principal. Eu preparei uma simulação que vai aparecer na tela aqui para vocês agora para explicar como que isso pode acontecer. Para exemplificar o funcionamento, eu formulei um cenário hipotético que poderia levar à vitória de Ainda Estou Aqui. Atenção, a tabela é fictícia, nada de espalhar por aí como tendo vazado ou algo assim, ok? É só um exercício para ilustrar a dinâmica de transferência de votos nesse tipo de sistema. A tabela também está muito simplificada para melhor compreensão. Por exemplo, na vida real, é provável que as casas decimais de todos os filmes iriam variar a cada rodada. Aqui eu me restringi a apenas algumas variações por rodada para me concentrar na apuração. Perceba que, na primeira rodada, Ainda Estou Aqui está em quinto, com 11% dos votos. Ninguém atingiu maioria absoluta ainda, o filme mais votado só tem 24% nesse cenário, então a apuração continua. O menos votado é Nickel Boys, que é eliminado na próxima rodada. O 1% de Nickel Boys agora é transferido na segunda rodada, de acordo com as opções dos eleitores. No caso hipotético, 0,4% para Duna, 0,4% para Wicked e 0,2% para Ainda Estou Aqui. Na segunda apuração, o menos votado é um completo desconhecido, que é eliminado e os seus votos redistribuídos para a apuração seguinte. Perceba que as posições mudam a cada rodada, fruto da redistribuição de votos. Então, na primeira rodada, Wicked e um completo desconhecidos estavam empatados em penúltimo. Mas como Wicked ganhou 0,4 vindo de Nickel Boys, avançou para o oitavo e sobreviveu uma rodada adicional. Perceba também que o segredo está em comer pelas beiradas, como diz na expressão. Ou seja, pegar votos residuais de todos os derrotados nas rodadas anteriores. É o que eu procurei ilustrar com Ainda Estou Aqui, ganhando um pouquinho de votos a cada rodada, mesmo que não tenha sido o mais beneficiado daquela rodada. Outra coisa a notar é que filmes de nicho, como A Substância, Horror, ou controversos, como, em alguma medida, O Brutalista, esse ano, podem até largar muito bem, mas eles ganham pouco nas transferências. Por quê? Porque os demais eleitores colocam eles lá embaixo, em oitavo, nono, 10º lugar da lista. Veja que nessa simulação, Ainda Estou Aqui inicia atrás de A Substância, mas já na quarta rodada ultrapassa, assumindo a quarta colocação. Para mim, Ainda Estou Aqui vai tranquilamente até a sexta apuração. A partir daí, talvez seja um pouco de wishful thinking. Nesse cenário, os votos dos eleitores de A Substância são um prêmio especial. Não tem um herdeiro natural considerando a temática horror, mas considerando a dimensão do protagonismo feminino, eu dividi os votos entre Anora e Ainda. Na sétima rodada dessa apuração, duas ultrapassagens acontecem. Anora assume o primeiro lugar em cima de um brutalista, o que é plenamente possível de acontecer, e Ainda ultrapassa Conclave, mesmo tendo iniciado com quase metade dos votos do filme sobre a Santa Sé. Essa é a rodada realmente decisiva para o Brasil. E deixando de lado a torcida, talvez o momento em que o filme brasileiro caia. Mas se passar da sétima apuração, tem chances muito claras de avançar até a rodada final. Aqui na tabela eu deixei os números em aberto, porque aí só os votantes e o destino poderão responder quem será o vencedor absoluto. Em resumo, quem vence em um sistema como esse?
Dois critérios básicos são necessários. Primeiro, você precisa ser o favorito de uma base mínima que garante que você supere as primeiras rodadas. Não cair nas primeiras apurações é o essencial. Não adianta ficar em segundo entre todos os votantes, mas se ninguém colocar em primeiro, você é eliminado nas primeiras apurações. Em segundo, você precisa apelar across the board. Isso é, ser o segundo, terceiro, quarto mais querido entre quase todos os grupos ou eleitores. Na minha avaliação, ainda estou aqui, atende a esses dois critérios. Para a primeira questão, a academia tem uma base latina muito grande que foi ampliada nos últimos anos. O número de votantes foi expandido. E a indicação surpresa a melhor filme é um indicador importante de que o filme pode superar essa fase inicial. Em segundo, ainda estou aqui pode ser a opção de segurança, digamos assim, de muitos eleitores que não queiram colocar o adversário direto do seu favorito muito alto na lista. Digamos, o eleitor de um brutalista não odeia a Nora ou Conclave a ponto de colocar eles lá embaixo na lista. Mas também pode não querer colocar o adversário direto do seu favorito já em segundo ou terceiro. Então, entre o brutalista em primeiro e Conclave ou Anora em quarto, quinto, ele coloca Duna e Ainda Estou Aqui, por exemplo. E vice-versa para os eleitores dos outros favoritos. Nesse cenário, justamente o fato de não ser favorito pode beneficiar Ainda Estou Aqui quando o eleitor tentar votar estrategicamente, alocando ele numa posição alta por desconsiderar como competitivo. Significa que Ainda Estou Aqui certamente vai ganhar? Claro que não. Continua a ser uma missão muito difícil e provavelmente outros filmes podem exercer essa função de segundo mais querido para captar esses votos. Ou talvez o brutalista recupere seu favoritismo perdido. Meu ponto é, não será surpresa se Ainda Estou Aqui vencer o Oscar de melhor filme. Certamente será um feito histórico e extraordinário a ser muito celebrado, mas não uma surpresa. Embora difícil, não é impossível. E o que possibilita isso é o sistema eleitoral utilizado pela Academia de Hollywood. E antes que eu esqueça, curte, compartilha e assina o canal para me incentivar a fazer mais vídeos como esse, ok? Tchau! Dá tchau, Hannah!